Tem um áudio aqui do Jean Azevedo. Vamos lá. Fala, Mastral, equipe da Deriva. Minha questão é sobre qual é a tua visão sobre a predestinação. Eu sei que tu falou aí na conversa que houve algumas coisas do Augusto Nicodemos e de outros que têm essa visão. E eu vejo que fala bastante no livre-arbítrio, que é falado de forma diferente em quem tem a crença da predestinação. Inclusive diz vários trechos na Bíblia fala que Deus opera em nós tanto querer quanto realizar, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou então Jesus falando com as pessoas que não ouviram ele porque não são dos seus, porque aqueles que são dos seus, eles ouvem o seu chamado e vêm até ele, né? As ovelhas, no caso. E qual a tua visão, assim, a respeito dessa questão? Excelente. O que acontece? A predestinação, né, o satanismo chama de selados, né? Falo isso no livro Raça do Oculto. Mas o que seria? Por exemplo, vamos pegar o Noé. Noé, quando Noé nasceu, o pai de Noé, que chamava-se Lameque, ele segura Noé no colo, ele fala, puxa, essa criança aqui vai trazer uma bênção para essa terra que está amaldiçoada. Então ele já sabia, era um bebê, que Noé ia fazer alguma coisa, que tinha uma missão, que Deus tinha comissionado ele para algo. Ele nasceu com um propósito, ele era um predestinado. Então ele não ia conseguir sair dentro da sua predestinação. Por mais que ele tentasse desviar para a direita ou para a esquerda, ele acaba voltando para o mesmo caminho. Né? É um predestinado. E Noé acabou sendo o protagonista lá da arca e tudo mais. Se a gente pegar um pouco mais para a época de Jesus, João Batista era um predestinado. Né? Isaías profetiza sobre João Batista, diz que ele seria o voz que clama no deserto, ele prega no deserto, por isso que ele é o voz que clama no deserto. Ele era filho de sacerdote, ele deveria estar pregando no templo, mas não, ele vai no deserto. E ele se vestia diferente dos outros, mas eles são túnicas, ele veste pelo de camelo, cinto de couro e comia gafanhoto com mel. Era um cara excêntrico, esquisito para a época dele. Mas quando ele estava, quando a mãe dele estava gestando ele ainda, né, Deus fala com o pai dele, Zacarias, que era um sacerdote, diz, olha, né, a sua esposa, Isabel, ela está esperando um bebê. Né, e ainda diz o nome que ele tem que se chamar. João, que era Yohanan, na época não tinha o J. Né, vai se chamar João, e ele vai ser cheio de Espírito Santo desde o ventre materno. Né? Então, grande diante do Senhor. Nem tinha nascido ainda, Deus já tinha determinado o que ele seria. E lá o profeta Isaías já tinha dito que ele ia preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele foi o cara que batizou Jesus. Né? Então, Jesus ele começa o seu ministério público pós o batismo que João Batista faz para ele. Batiza ele, depois ele vai para o deserto, é tentado, aquela coisa toda. Então, existem pessoas predestinadas. Tipo, Deus sabe que, como Paulo, né, um predestinado, sabia que aquele ia ficar, né, com ele, como João, como Pedro, como João Batista. Então, tem pessoas que têm, digamos assim, um chamado espiritual, que são predestinados para isso, que quando Deus chama, você, puxa, era o que estava faltando na minha vida. Era exatamente, me completou. Né? Então, eu não consigo imaginar, no meu caso particular, eu fazendo outra coisa na vida. Né? Eu sirvo a Deus há mais de 20 anos, né, no ministério. Então, não consigo imaginar outra coisa, porque dá muita alegria servir a Deus. Tem as pedradas, né? Tem o pessoal que quer me afogar, né? Então faz parte, né? Tem passa a privação, né? Porque eu não tenho essa de pedir dinheiro pro povo, ameaçando de maldição, essas coisas, ou vendendo porcaria ungida. Então é normal, como todo brasileiro, tem meu alto e baixo, flutuações, é normal, mas eu sou muito grato a Deus, é um privilégio para mim servir os que servem. Então, acho que quando você, digamos, é um predestinado, Deus tem uma missão para você, e você vai cumprir aquela missão. E aquilo te complementa, aquilo te dá paz. Você puxa vida, eu estou dentro do propósito de Deus. Mas todo ser humano é predestinado a algo ou tem ser humano que nasce vazio? É interessante. A Bíblia diz que Jesus está falando que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Muitas pessoas são chamadas para a salvação, evidentemente. Jesus quer salvar, são convidados à salvação. Mas poucos escolhidos para liderar. Então, até no exército vai ter menos líderes e mais liderados. Né? Então, dentro do corpo de Cristo, não vão ter muitos Paulos, não vai ter muitos Pedros, não vão ter muitos líderes, vai ter mais ovelhas para você cuidar, porque o rebanho está realmente ferido e você precisa de pessoas para amparar, para ensinar, para apontar a direção. Então eu vejo que Deus ele escolhe sim algumas pessoas para liderarem o rebanho, né? São seus pastores, né? Os seus líderes espirituais legítimos, verdadeiros, e as ovelhas, né? São as demais, são chamadas sim para a salvação.
mas não com o propósito de liderar, por exemplo. Mas eu digo fora do âmbito de Cristo e Deus, assim, na vida. O cara é predestinado a ser um escritor, a jogar bola, a ser um artista. Aí acho que aí são talentos, já não está ligado a uma predestinação. Isso não existe nesse Não, sentido. não. Eu acho que é um talento, né? Eu sempre gostei de escrever desde pequeno, desenhar. Então tem gente que aprende música sozinho, é autodidata na música, é musicista nato, né? Então acho que é talento, é um dom que as pessoas têm. O conceito de predestinação está diretamente ligado a Deus. Está ligado a Deus, sim. Entendi. É você servir a Deus com uma missão Entendi. específica. Saquei. Eu perguntei pelo sentido assim de... Tem gente que nasce sabendo o que ama fazer, o que quer fazer. Parece que é um chamado, assim. Eu tenho que fazer comunicação, no meu caso. Sim. E tem gente que está perdida, vazia, não sabe Sim, o que é essa ainda coisa. está tateando, né? Então existem pessoas que nascem sem propósito nesse mundo? Acho que não. Toda a vida tem um propósito. E acho que esse propósito só termina quando ela acaba. Mesmo que você não encontrou o propósito ainda, estou há 50 anos na vida, então você ainda vai descobrir esse propósito, né? Porque tem um propósito. Sua existência tem um propósito.